como montar uma carteira de fundos imobiliários segura e que renda bastante em 2025. É isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. É uma das perguntas que a gente mais recebe, seja aqui no Vai Pelos Fundos, ou seja na nossa parceria com o Funds Explorer. Então a gente vai aprofundar um pouco mais nesse vídeo. Fique com a gente, já se inscreve no canal e vamos lá. Como montar uma carteira? Esse é um tema que ele vai depender, obviamente, de cada investidor, então a gente vai dar aqui alguns direcionamentos que você vai poder utilizar para montar uma carteira mais segura em 2025. O importante é você entender o raciocínio por trás, né, da montagem da carteira e também você entender o que eu vou te falar a partir dos dados macroeconômicos do nosso país para 2025, beleza? Não existe investir sem entender ali, pelo menos minimamente, o que está acontecendo na economia. A gente vai falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje também. Pessoal, é muito importante que ao você investir em fundos imobiliários, você entenda a relação entre os juros e a renda variável. Como eu estou mostrando aqui no gráfico, esse é o gráfico, né, que a gente olha da evolução, o andamento da taxa Selic, e a gente vê que é uma taxa cíclica. E por que muita gente fala que 2024 surpreendeu? Porque como vocês podem ver aqui no gráfico, quando a taxa Selic ela cai, ela tende a continuar caindo, pegando ali em fevereiro de 2016. Quando ela sobe, ela tende a continuar subindo, pegando ali fevereiro de 2020, 2021 e subindo até chegando aqui nesse pivô no final do gráfico, que é onde surpreendeu muita gente, inclusive a mim também. Eu esperava que o final de 2024 seria um ano melhor em termos de taxa de juros e não foi o que aconteceu, né? Teve uma piora do cenário fiscal, que a gente chama, né? Ou seja, o governo não conseguiu transmitir expectativas de controle de gastos e isso acabou refletindo na economia como um todo. E qual que é a relação, então, entre a renda variável e os juros, seja os juros da taxa Selic, que é a taxa básica de juros, para quem está começando a investir agora, ou seja, no que a gente chama de juros futuros, não é naqueles juros ali, por exemplo, do Tesouro IPCA mais 2035, ou seja, os juros de longo prazo, né? A relação é que a gente utiliza dessa taxa de juros básica, como eu disse, né, da economia, para fazer ali como se fosse uma baliza, uma comparação entre os outros investimentos. Então a gente considera essa taxa como o que a gente chama de taxa livre de risco, o que não é verdade, a gente sabe, né? Todo investimento tem seu risco, mas a gente considera isso como livre de risco para então a gente balizar outros investimentos mais arrojados, como a própria renda variável. Os fundos imobiliários eles são mais seguros do que outros ativos da renda variável, mas ainda assim são arrojados, né, comparativamente com a renda fixa como o Tesouro Selic, beleza? Então você tem que olhar, bem, se a taxa Selic está em 13,25%, então para eu investir na renda variável, ela tem que estar me pagando ali a mais do que isso, né? Tem o que a gente chama de prêmio de risco. E isso faz com que a renda variável, o preço da cota do fundo imobiliário, ele caia. Faz sentido? Por quê? Porque se a cota cai em relação à renda que eu recebo desse fundo imobiliário mensalmente, eu recebo mais renda proporcionalmente em relação à cota, ou seja, eu ganho mais dinheiro ao investir em fundos imobiliários. E aí já é muito interessante, porque a gente já começa a refletir que investir em fundos imobiliários agora é melhor do que quando eles estão mais caros. Faz sentido? Ou seja, você vai ganhar mais dinheiro proporcionalmente ao seu investimento realizado, que a gente chama de dividend yield, né? Ou seja, a comparação entre o preço que você paga na cota e o que você recebe de rendimento vai aumentar, sendo que o fundo, se você escolher bons fundos, ele vai ter ali a mesma característica positiva que ele já tinha antes. Ou seja, agora é um bom momento para investir de forma geral se você escolher bons fundos imobiliários, beleza? Então é isso. Esse é o primeiro ponto. Agora não é o momento de desesperar, agora é o momento de investir. E o que a gente sabe é que investidores menores, aqueles que têm abaixo de 100 mil reais, estão saindo, enquanto aqueles que então têm mais do que 100 mil reais estão acumulando cada vez mais. Isso é muito complicado. Por quê? Porque é agora que especialmente esses investidores menores, né, abaixo de 100 mil reais ou com valores menores, deveriam estar aportando cada vez mais, porque é agora que é realmente interessante de investir, beleza? Então, vamos em frente. Em relação ao
dólar. Muito me perguntam também, uma das perguntas que mais me fazem, sejam em lives, sejam conhecidos, amigos, né? Até minha mãe me perguntou esses dias sobre o dólar. E a relação do dólar frente ao real é que muito provavelmente essa tendência de longo prazo realmente vai continuar. Então é muito interessante que você, enquanto investidor e investidora, você tenha ali investimentos em dólar para o longo prazo na carteira, caso você seja, né, um investidor que acha interessante a renda variável, obviamente, né? Então, o dólar no longo prazo ele também é interessante. E por que que ele sobe tanto, Daniel? Entre outros motivos, um motivo é que a inflação no Brasil é muito maior na média do que a inflação nos Estados Unidos. Então, no longo prazo, isso faz o dólar também subir, e especialmente em momentos de mais desafio, né, no mundo, que aí o dinheiro, o grande capital que a gente chama, né, acaba indo para os Estados Unidos, que é mais seguro do que o Brasil, obviamente. Então, o dólar é também realmente um investimento interessante de longo prazo que a gente fala em outros vídeos, né, aqui no canal, que a gente fala também de ETFs, né, que são fundos que investem em ativos em dólar, beleza? Então vamos continuar. Montando uma carteira em 2025. A primeira coisa que você tem que entender ao montar uma carteira de fundos imobiliários é a estratégia de Barbell, que é a estratégia que você divide seu patrimônio em dois. A primeira parte é uma parte mais segura. Essa parte, especialmente se você for mais conservador ou conservadora, é a parte que você vai ter ali que direcionar a maior parcela do seu patrimônio. Por exemplo, 70 a 80% do seu patrimônio em ativos como o Tesouro Selic, beleza? E a menor parte ali é em renda variável, como ações, fundos imobiliários. Se você for mais arrojado ou mais arrojada, aí sim, você pode aumentar esse percentual. Mas vamos supor que você seja bem arrojado e tenha 100% do seu patrimônio em renda variável. Há pessoas muito bem-sucedidas que sim o fazem. Então, a maior parte do seu patrimônio tem que estar em fundos imobiliários e ações mais seguras. Né? Faz sentido? Então, é essa a primeira dica, a estratégia de Barbell, ou seja, a estratégia de dividir seu patrimônio em dois, uma parte mais segura e uma parte mais arrojada, e sendo que quanto mais conservador você for, ou conservadora, maior é essa parcela mais segura que você tem que ter ali no seu portfólio, tudo bem? Isso aqui é essencial, é muito, muito importante que você entenda esse slide. Perfeito? Então vamos em frente. O que você tem que considerar também ao montar uma carteira em 2025? Primeiro são os seus objetivos. Você vai investir para aposentadoria ou é para comprar um carro ou uma casa? Para cada objetivo que você tiver, você tem que investir em ativos diferentes. Então, vamos supor que você quer trocar de carro ano que vem. Tudo bem. Então, é muito mais interessante que você invista em renda fixa com uma alta liquidez do que em ativos como fundos imobiliários. Tudo bem? Agora, se você quiser investir para o longo prazo, então fundos imobiliários são muito mais interessantes, né? Que eles pagam renda mensalmente e você vai acumulando patrimônio até a fase que a gente chama de fase de usufruto, né? Que é quando aí sim você vai reinvestir só uma parcela do que você ganhar com os fundos imobiliários e gastar a outra parte com você, né? Com os seus gastos. O seu perfil, obviamente, já falou sobre isso. Se você é mais conservador ou conservadora, você vai ter ali uma carteira também mais conservadora, né? E se você for mais arrojado, aí sim, você pode ter uma carteira mais arrojada também. E claro, o seu momento de vida. Se você já está mais próximo da aposentadoria ou do usufruto, né, de viver de fundos imobiliários, então é muito mais interessante que você seja muito menos arrojado, que você jogue ali na retranca, como diria no futebol, né, que você tenha ali uma carteira mais defensiva, perfeito? Isso é o básico também em relação a considerar como você vai investir a sua carteira de fundos imobiliários. Vamos em frente. A construção de uma carteira ela é muito parecida com a construção de um prédio mesmo. Eu gosto dessa analogia porque tem tudo a ver, já que a gente está falando de fundos imobiliários, de mercado imobiliário. Você precisa ter uma base sólida de investimento. Não é? Então você começa com fundos imobiliários mais estruturados.
evitar aqueles fundos imobiliários que é um ativo só, que a gente chama de monativo, monoinquilino, né, que é um inquilino só, evitar aqueles fundos imobiliários muito arrojados, que às vezes pagam 1,4%, 1,3% de dividend yield mês a mês, mas que quando você olha ali o fundo imobiliário, você vê que ele é muito arrojado, né? Então você tem que evitar isso, especialmente na construção da sua base. A base, então, seja de fundos consolidados, com bom histórico, com vários imóveis, com uma boa gestão, e com certeza isso vai te trazer bons frutos no longo prazo. Como diria Warren Buffett, a primeira regra é não perder dinheiro e a segunda regra é se lembrar da primeira regra, perfeito? Então é muito importante que você pense na construção dessa carteira como se fosse um prédio mesmo. Primeiro você faz as bases, aí depois sim você vai estruturando seu prédio, e claro, lá no topo, lá na cobertura, você pode fazer ali um uma brincadeira a mais, né? Colocar um fundo imobiliário um pouco mais arrojado para aumentar o potencial dessa carteira, mas só depois que você tiver uma base bem estruturada, bem sólida de fundos imobiliários. E como monta então essa base, né? Com bons setores, setores resilientes, shoppings, de galpões logísticos, de varejo, evitar fundos como, por exemplo, na minha opinião, de lajes corporativos, aqueles grandes prédios de escritórios que eles são muito cíclicos, muito específicos em relação à própria dinâmica de investimento dele. Você pode ter fundos de lajes corporativas? Acredito que sim. Tem muitas pessoas que gostam e tem fundos interessantes, sim, de lajes corporativos. Mas, na minha visão, os fundos como de shoppings, varejo, galpões logísticos e também aqueles fundos que investem em renda fixa, né, o que a gente chama de fundos de papel, eles são mais interessantes. Os fundos de papel mais conservadores também, que a gente chama de high grade, ou seja, né, aqueles fundos que investem em papel de maior qualidade. Os fundos maiores, evitar fundos muito pequenos para montar a base da sua carteira de fundos imobiliários. Esses fundos maiores com patrimônios de centenas de milhões de reais, até mesmo bilionários, como a gente já vê vários fundos imobiliários aqui com liquidez acima de pelo menos R$ 500 mil por dia, que a gente já pode olhar isso da liquidez nos relatórios iniciais, nos sites como o próprio Funds Explorer, né? Tem esses dados lá. Então é muito interessante que você olhe esses fundos maiores, mais consolidados, com bom histórico, né? A gente pega exemplos, e nada aqui é uma recomendação, mas exemplos de HGLG, HGBS, que tem históricos, né? De muitos anos de existência, e claro, é o mais importante, ter uma boa gestão, né? A gestão que vai realmente fazer esse fundo ser interessante ou não. A gente olha, a primeira coisa é a gestão. A gente lê os relatórios gerenciais, né? Especialmente as pessoas que estudam mais, como a gente aqui nos vai pelos fundos, né? A gente olha primeiro a gestão. Esse é o primeiro ponto a se estudar um fundo imobiliário. E a gente segue em frente e muitos me perguntam, Daniel, né, e em relação a tijolo, né, aqueles fundos que investem diretamente em shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas, e papel, aqueles fundos que investem em renda fixa, eu acho muito interessante um equilíbrio entre os dois, né, entre 50% de tijolo e 50% de papel. E aí aqui que é interessante você refletir sobre a sua estratégia, tá? Por exemplo, em momentos de juros mais altos, normalmente os fundos que a gente chama de fundos de tijolo, eles acabam abaixando mais. E por que que isso acontece? Uma das teorias que eu gosto bastante é porque os contratos de aluguel, eles não são tão facilmente reajustados. Então eles atuam mais de forma mais pré-fixada, que a gente chama, né? Então isso faz uma volatilidade maior a partir desses juros mais altos ou mais baixos. Os fundos de renda fixa, eles são um pouco menos voláteis, porque eles podem ele se adequar de forma um pouco mais rápida em relação a isso, especialmente aqueles que têm indexação relacionada ao CDI, né, que acaba seguindo a taxa Selic. Então, uma das teorias do tijolo ser mais volátil nessas situações mais desafiadoras é por causa dos seus contratos de aluguel, que eu acho que faz muito sentido essa teoria, né? E quando a gente olha então para o longo prazo, esses fundos, como eles estão ali mais afetados, né, nessas situações mais de desafio, então faz muito sentido, né, a gente pensar também que quando essa situação melhorar, que a gente espera para 2026, 2027, o próprio relatório Focus, né, a gente olha e espera isso para 2026, ele também tenha mais ganho. Então, se você pensa mais para o longo prazo, então é interessante você também
investir um pouco a mais em fundos de tijolo. Agora, se você é mais conservador ou mais conservadora, quando você investe em fundos de renda fixa, como a gente estava conversando aqui, eles tendem a ser menos voláteis, porque eles são um pouco mais flexíveis em relação a isso, especialmente aqueles indexados a índices que se vinculam mais próximo, né, da taxa Selic, que a gente falou no início do vídeo, né, que é a taxa básica de juros da economia, perfeito? Então, normalmente é um equilíbrio, mas caso você pense para o longo prazo, é interessante você ali investir em fundos de tijolo, em fundos de como de shoppings, galpões logísticos e por aí vai, né? E os fundos de papel, caso você queira ganhar bons rendimentos, aí com certeza, né? A gente olha, por exemplo, os FIAGROS, que eles têm essa vinculação mais ao CDI mesmo, pagando, né, assim, um dinheiro que a gente olha e fala, meu Deus, né? Assim, realmente é uma oportunidade de ouro que a gente tem com o FIAGROS sem nenhum problema, pagando muito bem, né? A gente estava até comentando exatamente sobre isso na nossa comunidade no programa Super Renda, né? Que é o nosso curso, é a nossa comunidade de investidores, tem dezenas de investidores lá. A gente estava falando sobre isso exatamente, né? O quanto que é interessante alguns fiagros, perfeito? E em relação à carteira, né? Chegando ali no centro do vídeo mesmo, como é que a gente monta uma carteira então? Bem, em termos de número, que é uma pergunta que também que me fazem em toda a live que a gente faz, em número é mais ou menos entre 20 e 25 fundos imobiliários no máximo, perfeito? Daniel, eu tenho um pouco de dinheiro, tenho 10 mil reais, um pouco a menos, um pouco a mais investidos, e aí? Bem, aí já é interessante você ter pelo menos uns 10 fundos imobiliários. Tem pessoas que começam e, né, eles acabam concentrando muito em um fundo imobiliário. Na última live que a gente fez, inclusive, um dos comentários foi: eu tenho 60% em um fundo imobiliário. Isso é muito complicado. Eu respondi na hora, na live. Isso é muito, muito complicado. É interessante você ter sempre uma diversificação ali, mesmo se você tiver pouco dinheiro, de pelo menos uns 10 fundos. Na medida que você vai evoluindo, 100 mil reais, acima disso, 200, 300 e por aí vai, aí você fica entre 20 e 25 fundos. E por que que não é interessante você ter muitos mais fundos do que esse? Porque é muito mais desafiador você acompanhar e porque os estudos mostram que a diversificação, ela não é que ela para de fazer efeito, mas ela tem um efeito muito pequeno a partir disso, né, em relação à redução do seu risco, né? Tem dois tipos de risco. O risco que a gente chama de sistêmico, que é aquele risco ali que você vai ter de todo jeito, né? Não tem jeito. Você entra no mercado, você tem esse risco. Tem o risco do ativo, né, que a gente chama de risco não sistêmico, que é aquele risco daquele ativo em específico. Quando chega nos 25 ativos, esses dois eles acabam se encontrando mais, né? Então é por isso que 25 ativos já é um limite ideal na carteira como um todo. Então, para fundos imobiliários, a gente coloca esses números também, que eu acho que é interessante a gente acompanhar as pesquisas e também em relação ao próprio acompanhamento da carteira, como eu estava dizendo antes, perfeito? Em relação a setores, é muito interessante você ter esses setores mais consolidados, como eu estava falando antes. Aqui a gente tem um exemplo de carteira, mas você pode mudar, né, da forma da sua personalidade, do seu perfil. Aqui um exemplo: 15% em varejo, fundos interessantes, grandes, como TXF, HGRU, Logística, HGLG, XPLG, Shoppings, HGBS, XPML, são fundos interessantes para você estudar. Lembrando que nada aqui é uma recomendação. As corporativas, como eu falei antes no vídeo, eu não sou muito fã desse tipo de investimento. Já foram muito importantes para os fundos imobiliários, mas a gente viu que a própria indústria evoluiu bastante, né? Então, coloquei aqui 5% para caso quem goste desse tipo de investimento. Créditos imobiliários que a gente chama de high grade, né? Ou seja, de baixo risco. Crédito imobiliário middle risk, que já é um risco médio, né? Como o próprio nome sugere. Também eu coloquei aqui 10% de sugestão para o agro ou a infra, né? Os fiagros e os finfras, os primos, entre aspas, dos fundos imobiliários do agro e da infraestrutura, que eu acredito estarem com um potencial incrível esse ano. Desde que eu comecei a investir há muitos anos, eu não lembro de um ano mais interessante para investir do que esse. Então, realmente ali está uma oportunidade muito, muito interessante. Estudando sempre os fundos maiores, como eu já dei alguns exemplos aqui, a gente pode ali seguir sempre nesses exemplos
mais interessantes, maiores para se estudar em relação à montagem da sua carteira de fundos imobiliários em 2025, que, como eu disse, é um ano muito desafiador. Então, os fundos, mesmo aqueles maiores, mais estruturados, eles estão a preços muito atrativos, muitos deles. Então, é interessante você aproveitar essa oportunidade para reforçar ainda mais a estrutura dessa carteira e ganhar muito dinheiro no caminho em relação a isso, beleza? E por fim, claro, né, siga aqui o nosso canal, a gente faz conteúdos de qualidade para você toda terça, quinta e sábado, e isso ajuda demais o canal a crescer. Perfeito? Espero que tenham gostado. Deixe suas dúvidas e seus comentários aqui embaixo que a gente vai tentar responder todos eles. Abraço e até a próxima.